Olá, meu povo. Tô voltando aos poucos aqui trazer alguns conteúdos a respeito de sexualidade, né? Fiquei muito tempo, se vocês observarem aí no meu perfil, muito tempo sem falar desse assunto por aqui. Não porque eu parei, não porque... mas por outras questões pessoais que eu precisei resolver nos últimos meses. Os últimos meses da minha vida foram bem intensos, assim, aconteceram diversas coisas. Depois eu vou fazer um vídeo aqui a respeito disso, pra quem tem curiosidade, pra quem gosta de saber, né, pra quem gosta dessa conexão um pouco mais pessoal. Não vou me estender nesse vídeo, porque esse vídeo é pra trazer uma reflexão profissional, né, já entrando nessa questão da área da sexualidade. Então, qual que é o intuito desse vídeo? Que vocês entendam, vocês viram que eu fiz 2 posts já agora anteriormente falando a respeito de sexo, mas a gente precisa entender uma coisa: nós somos seres trinos, né? O que é isso já? Seres trinos, já vai misturando as coisas. Não, assim como na parte espiritual, né, quando a gente fala de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, a gente sabe que Deus é um ser trino, nós também somos um ser trino. Então nós somos seres compostos de corpo, alma e espírito. Isso é independente de religião, de crença, de qualquer coisa. Nós somos compostos, nós temos um corpo físico, né? Nós temos uma alma que faz a conexão, que é a parte psicológica, onde está o nosso inconsciente, nosso subconsciente, onde a gente tem diversas coisas armazenadas, né? Traumas e emoções e tudo mais. E a gente tem o nosso espírito, que é a nossa conexão com o ser espiritual, com o mundo espiritual, né? Aí para quem tem uma crença com Deus e tudo mais. E quando a gente entra nesse contexto de sexualidade, não vou nem partir daqui pro lado da disfunção, vou partir pro lado do sexo em si, para trazer uma reflexão para vocês, um pensamento para vocês a respeito do ato em si, sabe? Quando a gente entende isso, que eu sou um ser que eu tenho 3 composições, não tem como eu ir para uma relação de intimidade com outra pessoa usando só o meu corpo, entende? Não tem como eu ir para essa relação usando só o meu corpo. Então esse negócio de sexo carnal, isso não existe, porque você não vai morta pra cama. Você não deita ali na cama, tipo, morre, seu espírito, sua alma sai do corpo e fica só o seu corpo ali. Isso não existe, gente. Então você vai para a cama com tudo que você tem, em essência. E aí quando a gente pensa nesse contexto, existem muitas coisas que acontecem no corpo físico que vão gerar marcas na nossa alma, que vão gerar marcas no nosso psicológico, no nosso subconsciente. Isso vai interferir tanto na relação que nós estamos, como nas próximas relações. Então, por exemplo, se existem marcas no seu psicológico, gerado por outros parceiros, até nem tem nada a ver com o parceiro que você está hoje, ou gerado por abuso, ou qualquer coisa que te aconteceu lá atrás, às vezes até na infância, isso vai refletir na forma como você trata a sua relação sexual hoje, porque isso está em você, né? Isso está aí. Então não tem como você tirar toda essa carga para ir para a cama, isso não existe. É a mesma coisa na questão espiritual. Então o que acontece? A gente precisa entender a complexidade disso, porque até pra gente acessar uma disfunção. Gente, quando a gente tem falta de desejo sexual pelo parceiro, quando a gente tem dor na relação, não é físico, não é só físico, não tem como eu olhar só pro meu corpo e pros meus hormônios e achar que, tipo, o problema está aqui. Não, o problema não está aqui. Muitas vezes o problema não está aí. Muitas vezes o problema está na questão psicológica, no subconsciente, no seu armazenamento, no seu HD aí. Então a gente precisa acessar outras coisas. Então quando a gente pensa em ter uma relação de prazer, quando eu falo em ter uma relação de intimidade, a gente precisa olhar para todos os contextos da nossa vida como um todo, para a gente conseguir ter uma relação sexual que seja de fato uma relação sexual. Não seja só um coito, né? Ah, vou ali porque eu preciso ter relação sexual com meu marido, porque faz dias que a gente não tem, senão ele vai procurar outro. Então eu deito na cama, boto meu corpo ali, esqueço que eu tenho uma alma e um espírito e faço uma coisa para alívio dele e pronto, acabou. Entendeu? Não tem como, a gente não consegue desconectar. Então a gente precisa entender por que eu tenho dor na relação, por que eu não tenho desejo, por que eu não tenho vontade de transar com essa pessoa. Porque se é a pessoa que eu deveria ter mais desejo de estar próximo, de me conectar, de ter troca de energia, troca de carícias, troca de... Por que eu não tenho esse desejo? Entende que existe uma coisa muito além do carnal? Então a gente precisa parar de olhar para o sexo como algo mecânico e carnal e começar a olhar para outras vertentes desse sexo. Porque a maioria das pessoas tem problemas na relação sexual, ou não tem prazer, ou faz por obrigação, ou não tem desejo, ou sente dor e desconforto. A maioria das pessoas, gente, a maioria das pessoas tem alguma questão. Porque a maioria das pessoas não param para analisar a relação. Então, sempre que a gente vai trabalhar uma questão sexual, a gente precisa olhar para o ser como um todo, para poder entender o que está acontecendo. Porque geralmente o problema é só a pontinha do iceberg, né? Só a pontinha, a falta de desejo, a dor na relação, não tenho vontade de ter relação com o meu parceiro. Então é só a pontinha, a gente precisa ver o que tem embaixo. Então a gente precisa parar de olhar para essa relação sexual como se fosse um encontro só de 2 corpos vazios, porque nós não somos 2 corpos vazios, tá? Nós não somos corpos vazios. Nós somos seres trinos, nós temos corpo, alma e espírito. E a nossa vida sexual vai interferir tanto na nossa alma, com questões psicológicas, como no nosso espírito.
tá? Interfere também na nossa relação espiritual. Aí vem a relação com o pecado, para quem crê. Aí vem a relação com a nossa intimidade com Deus, sabe? Tem várias questões que vão interferir diretamente na relação sexual na cama de vocês. Então não adianta ficar tratando só a ponta do iceberg se tudo que tá embaixo tá fazendo com que aquilo aconteça, né? Nós não vamos nunca conseguir resolver a ponta. A gente precisa olhar além, a gente precisa olhar a fundo, a gente precisa enxergar o que tá além do corpo físico. Não é só o orgasmo, não é só o gozar, não é só o ejacular. Tem muita coisa submersa que precisa ser acessada para de fato a gente conseguir ter uma vida sexual prazerosa. Vou falar muito mais disso por aqui, agora que eu vou voltar um pouco mais com esse assunto da sexualidade, porque eu vou trazendo mais informações para vocês, tá bom? Mas eu queria que vocês entendessem isso. Que nós não somos só corpo, não existe sexo carnal. Beijos, até mais.